E aí pessoal, nono ano, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, né? Começando aí mais uma aulinha aí do nono ano, dando seguimento às aulas que a gente estava tendo nos últimos dias, né? Falando aí de população mundial. E agora vamos falar o que? Basicamente, né? Especificamente de quê? Dos movimentos populacionais que têm acontecido pelo mundo aí. O que é isso? Movimentação da população, as populares migrações que a população mundial ela tem feito aí desde o início da humanidade, né? Principalmente que as chamadas migrações forçadas e espontâneas, né? Que são as duas principais classificações das migrações pelo mundo. Então vamos lá dando a continuidade aí, né? O que é a migração, né? Ou seja, desde a história da humanidade ali, o ser humano ele tem migrado de um lugar para o outro. O que é isso? Mudado. Ele muda de um lugar para o outro. Ele sai de uma moradia e vai para outra, de uma cidade para outra, de um bairro para outro, de uma cidade para outra, de um país para o outro, né? Ou seja, o ser humano ele tem essa característica, né? Quando ele está com dificuldades em algum lugar, ele se muda, vai para um outro lugar, né? E o que acontece com isso? Quais são as principais, né? Geralmente o que? Eles estão sempre buscando o quê? Por melhores condições de vida e de sobrevivência, né? E é claro, buscando também qualidade de vida, né? Então o que acontece, né? A população está sempre se mudando, né? E conforme a população ela vai se organizando, o que acontece, né? O deslocamento populacional ele vai se modificando também. Antigamente era que apenas por busca de melhores condições de sobrevivência. De repente a coisa ela começou a ficar mais organizada. E o deslocamento ele passou a ser em grande porte, em grandes quantidades, e depois passaram a ser acompanhado de invasões e conquistas, né? O pessoal começou a invadir, buscar ocupar outros locais, né? Conquistando ali, né? Invadindo, conquistando outras localidades, tomando de outras pessoas, né? Mas e aí ocupava toda aquela localização. Já não era mais o que? Apenas uma questão de sobrevivência, já era uma questão de conquista, né? Uma questão pessoal ali, uma questão às vezes política, né? De organização econômica, ia lá e conquistava, tomava o território de outro grupo, por aí vai. E aí quando conquistava, levava a população toda e ocupava a região, né? Então o que aconteceu ali? Né, as migrações elas passaram nesse sentido. Passados alguns tempos, né, o que aconteceu ali? O ser humano ele foi o que? Evoluindo também, as migrações também foram evoluindo e principalmente, né, com o sedentarismo e as práticas agrícolas, né, ou seja, a vida ela foi ficando um pouquinho mais fácil, né, menos difícil, e aí já não havia mais tanta migração pelas condições de sobrevivência, né? Ou seja, os movimentos de migração por sobrevivência foram diminuindo. Entretanto, ele ainda é praticado, só que hoje por razões mais relacionadas à economia e qualidade de vida, né? Então, só para a gente entender um pouquinho como que as migrações elas foram evoluindo. Antigamente, o que? Né? Condições de sobrevivência, quando o ser humano ele ainda começou a viver em grupo, começou a buscar melhor qualidade de vida, ele ia migrando conforme ele achava um lugar melhor para ele sobreviver. Depois ele começou a se organizar em grupos para tomar, né, ocupar, conquistar locais, e ele invadia e morava naquele lugar onde ele conquistava. Depois a coisa evoluiu, veio tecnologia, né, veio práticas agrícolas, né, veio a estocagem de alimentos, né, a melhoria na construção civil. Então a migração por sobrevivência ela foi diminuindo, né? Só que mesmo assim hoje ela ainda continua principalmente por questões econômicas, né? Então vamos dando uma continuidadezinha nisso daí, né? Então vamos lá, desenvolvimento das migrações. Aqui estamos vendo o movimento, processo histórico de migrações. Olha aqui, ó, do século XVI ao inicinho do século XX. Como é que foi esse chamado aí movimento migratório aí, principalmente, né? Como é que funcionava isso aí? É aquele processo de ocupação, né? Nós tivemos alguns avanços migratórios ali. Para nós aqui, né, brasileiros, os que mais aconteceram foram quais? Né, os que a gente mais conhece, mais familiariza. É esse aqui dos europeus. Principalmente o que? A colonização do nosso continente, né? Ela aconteceu exatamente o que? Né? Pela colonização, né, pelos europeus que saíram daqui da Europa e colonizaram todo o nosso continente. Tudo isso foi o que? Um movimento migratório. E é claro, né, que ao longo da história também, né, outros grupos também tiveram os grandes movimentos
migratórios. Você tem o que? Basicamente, os europeus, né, saíram da Europa principalmente para a América, também para a África, para a Ásia e Oceania. Foram os principais movimentos migratórios deles. Nós tínhamos o que? Os movimentos migratórios de brasileiros. Esses foram basicamente o que? Movimentos internos, né, para a ocupação do território do Brasil. O mesmo aconteceu com os Estados Unidos, né? Os europeus ocuparam essa região, desenvolveram essa região e eles avançaram para ocupar o restante do território. Os russos, né, essa parte aqui da Rússia que fica mais próximo da Europa, era mais desenvolvida e eles avançaram também, ocupando e migrando para a região do interior. Né? E aí você tem os asiáticos também que ocuparam, né? Ocuparam a região da África, ocuparam aqui a pessoal da Índia e tudo mais, né? Algumas regiões da Oceania, e também partiram com destino à América, né? Chineses ali, japoneses, coreanos, né? Ocupando o continente americano. Né? Então foram o quê? Foram as chamadas migrações que aconteceram aqui no território, em todo o território global. Você tinha as migrações oceânicas, né, as transcontinentais, e as migrações continentais dentro do mesmo continente. Né? Então essa que foram o quê? O desenvolvimento das migrações ao longo do tempo, né? As principais movimentos migratórios, né, ao longo aí, né, da história mundial, principalmente depois do século XVI, que foi o período das grandes navegações. Vamos continuando aqui. Né, ainda no contexto aí das migrações. Hoje nós temos o que? Os chamados fluxos migratórios. O que é o fluxo migratório? Né? Migração, conceito básico, deslocamento da população de forma temporária ou permanente, quando a população muda de um lugar para o outro. Elas são classificadas de várias maneiras, porém sendo as principais, as chamadas migrações espontâneas. Vamos desenhar aqui, vamos riscar. Né? As chamadas aqui, ó, migrações espontâneas. Como o próprio nome já fala, quando a pessoa ela muda de um lugar para o outro, só que porém por vontade própria. Não tem ninguém obrigando ela a fazer isso. Né? Geralmente ela vai por quê? Por questões, porque está com vontade, porque tem oportunidade, né? Ela tem vontade de morar no outro lugar, então ela vai mudar de um lugar para o outro. Né? Então, por exemplo, às vezes ela tem o quê? Não é que ela está desempregada ou passando fome, mas tem uma oportunidade de um emprego melhor, que paga melhor, que trabalha menos, que é mais confortável, que está mais perto do serviço. Né? Então ela vai se muda de um lugar para esse. Às vezes o cara, sei lá, tem vontade de morar perto do mar, ele sai daqui de Belo Horizonte e vai morar em Guarapari, vai morar em Porto Seguro, quer morar perto do mar. Às vezes o cara mora perto do mar e quer morar numa região de vegetação, perto de uma cachoeira. Né? Ele não gosta do barulho do mar e sai da praia e vem morar em Minas Gerais, por exemplo. Né? Às vezes quer morar num bairro melhor, que tem mais escolas, que tem shopping, que tem comércio, que tem mais ônibus, né? Que tem uma infraestrutura melhor. Então o que acontece aqui? Né? Até dei os exemplos aqui, o cara saiu, veio morar no mar, a casinha dele no mar, olha que barracão dele aqui, ó. Queria morar num barraco desse, hein? Já pensou? Então vamos lá. Né? Às vezes aqui, ó, o cara mora numa região de o comércio ele é ruim, então o cara quer morar próximo a uma área comercial, né? Como essa daqui. Ou o cara tem lá a oportunidade, né? O cara está aqui olhando o prédio de uma grande empresa, né? O sonho lá, né? Mudou lá, sai daqui de Minas Gerais, vai para Nova York, vai para São Paulo, né? Vai para Tóquio, né? A oportunidade de um trabalho ali, ou seja, é uma migração que espontânea. E se ele ficasse aqui, ia continuar trabalhando na vidinha dele, né? Normal, mas ele apareceu uma oportunidade, ele quer mudar de um lugar para o outro, né? Quer sair daqui, agora detesto o calor que faz no Brasil, quero morar num lugar que tem neve, o cara vai. Às vezes o cara mora num lugar que tem neve, nossa, odeio frio, quer morar num lugar que faz calor o ano inteiro, o cara vem para o Rio de Janeiro. Né? Então, são as migrações o quê? Espontâneas, vai por vontade própria. Esse é o que mais acontece atualmente no mundo, principalmente por questões econômicas. Depois a gente vai ver aqui, né, são as principais, né, fluxos migratórios são de características espontâneas. Só que nós temos as chamadas migrações forçadas. Essas aqui, infelizmente, também ela acontece em menor quantidade do que as espontâneas, só que elas também acontecem em grande quantidade no mundo inteiro. Né? O que é a migração forçada? Quando ela é o quê? Obrigada a se mudar do lugar onde ela mora. Obrigada por quem? Não necessariamente tem que ser obrigado por alguém, mas pela própria condições de sobrevivência. Geralmente porque aonde ela mora, né, está acontecendo alguma coisa que
está acontecendo o quê? Que pode colocar a vida dela em risco, ou ela simplesmente não tem mais condições de morar ali, e ela é forçada a se mudar dessa região, né? Então essas que são as características. Olha só, você tem questão de violência, guerras, né? Perseguições políticas e religiosas, catástrofes naturais, né? Então você tem vários fatores ali, ó. Esse aqui, ó, se alguém já reconheceu essa fotinha aqui, ó, essa aqui está aqui, ó, pertinho da gente, ó. Que lugar que é esse daqui, ó? Esse aqui é aquela vila de Mariana que foi invadida pela lama da barragem da Vale do Rio Doce, né? De Brumadinho, não, de Mariana, aconteceu um pouquinho antes, né? Então o que acontece? A lama invadiu a cidadezinha aqui, ó, né? O bairro que tinha nessa região aqui. Então simplesmente o que? Não dá mais para as pessoas morarem nisso aqui. Eles foram forçados a sair dali, migraram dali de maneira forçada, né? Aqui, né, aqui são as pessoas o quê? Que estão migrando, saindo o quê? Estão saindo forçados, estão fugindo da onde? Da região da Síria. Por quê? Por causa de perseguições políticas e religiosas, aquela coisa, né, do islamismo, do fundamentalismo islâmico. São aquelas pessoas o quê? Religiosas ao extremo, onde elas não aceitam, elas consideram quem não é da religião inimigo e sai atacando, fazendo terrorismo, né, agredindo com violência, matando mesmo um monte de gente. E é claro, né, esse pessoal vai ficar lá? Não, muita gente saindo da Síria e tentando buscar a vida na Europa. Aqui também na região do Oriente Médio, né, ou seja, região de guerra, né? Então o que acontece? O pessoal vai ficar aqui esperando uma casa dessa cair em cima da cabeça da família dele? Claro que não. Vai juntar as coisas dele. Geralmente essas duas aqui, ó, elas estão vinculadas. Ó. Você tem a perseguição religiosa junto com uma área de guerra. Então é claro o que vai acontecer? Fugir. Vou ficar ali esperando cair uma bomba, um míssil na minha cabeça, esperando minha casa cair, esperando cair um prédio em cima de mim, da minha família? De jeito nenhum. O pessoal vai pegar suas coisas e sair fora. Por quê? Né? É uma migração, ele é forçado a sair. Porque e se ele não sair? Se ele não sair, a vida dele, a família dele está em risco. Né? Ele corre sério risco com a família dele inteira. Então ele não vai ficar aqui. Essa imagem aqui é uma catástrofe natural que aconteceu aonde? Aonde que é isso aqui? Isso aqui é no Japão. Né? Foi quando teve uma grande tsunami lá no Japão, que é uma onda gigante, né? Que invadiu a cidade, se não me engano, de Fukushima, né? E destruiu a cidade inteira. Né? Então vamos lá, essas pessoas que moravam aqui, olha aqui, veio parar um barco no quintal da casa do cara, né? E por aí vai, olha só, como é que vive nesse ambiente aqui? As pessoas foram obrigadas a sair daqui e ir embora para as outras cidades, né? Então o que acontece? São migrações o quê? Forçadas, né? Quando a pessoa é obrigada a sair, né, de um outro local, né? Essa aqui é a característica. E aí vamos lá. Né? Geralmente, quando você tem uma migração forçada, principalmente uma migração internacional, sai de um país e vai para o outro, o que acontece? Você vai gerar aquilo que nós chamamos de refugiados. Né? Nós já estudamos sobre isso quando falamos de ONU. Né? Então vamos lá. O que é o tal do refugiado? O refugiado normalmente ele é o quê? Ele é o imigrante, né, forçado de um país. Ele se torna o quê? Refugiado. Ele vai para outro país, lá ele vai ser chamado de refugiado. Gente, não pode confundir, tá? É uma coisa que muita gente confunde. O refugiado, ele não é fugitivo, tá? Refugiado é porque o cara que ele é forçado a sair do seu país porque a sua vida está em risco. Fugitivo não. Fugitivo é quem foge da polícia, foge da justiça. É diferente, né? Então não confunde refugiado com fugitivo, tá? Refugiado de um país é isso, o cara que a pessoa, né, que ela sai de um país e vai para outro, porque se ela ficar no seu país, a sua vida ela está em risco, né, normalmente por catástrofe natural, por guerra, perseguição, aquela coisa toda, né? Então o que acontece? Ela é obrigada a sair quando a sua vida ela está em risco. Normalmente ela vai para um país, né, país vizinho, país afastado, e ela vai pedir aquilo que é chamado o quê? De asilo político no seu país. Essa aqui, esse tanto de gente aqui, ó, isso aqui, essa imagem aqui, é a imagem do pessoal saindo, fugindo da Síria e tentando entrar na Europa, principalmente na Grécia e na Alemanha. Né? Então aqui são grupos de refugiados pedindo asilo político em outro país. O que é o asilo em outro país? Tá? Aqui não é asilo de idoso não, tá? Mas é algo que semelhante. É quando um país ele acolhe uma pessoa de outro país. Ele dá a ele uma permissão
para a pessoa permanecer em um país diferente. Lembra quando nós damos ano passado falando do Green Card, né, e tudo mais? Que é aquilo, né? Você vai para um outro país, você tem que pedir uma permissão para você entrar lá e permanecer lá. Essa permissão ela pode ser temporária e pode ser definitiva. Quando é o asilo, o que acontece? É uma permissão o quê? Temporária. A pessoa ela vai receber autorização para ficar naquele país, né? Ela vai alegar que se ela ficar no seu país de origem, ela está envolvendo, ela está em risco de morte. Ou seja, né, ela está em risco de perder a vida. Então, o que acontece? Né? Ela vai pedir o asilo exatamente o quê? Para permanecer no outro país. É claro, e aí esse asilo ele vai ser temporário, porém, né, quando a situação resolver, né, o que acontece? Ele tem um prazo determinado, né? Ela não tem um prazo determinado para isso, mas até que seja resolvida a situação, ele vai voltar ao seu país de origem, né? Então, o que acontece? Você tem lá, Tom Henrique, é figa, não, fuga, né? Geralmente, o cara está fugindo de uma guerra, você tem uma perseguição política, né? O cara lá está discutindo, tá, o governo está perseguindo lá quem é contra o partido, a religião, né? Teve muita questão religiosa do islamismo, catástrofe natural, né? Teve um terremoto, um vulcão, uma enchente que arrasou metade do país e tal. Aí você vai lá e pede asilo político no outro país, né? Enquanto se resolve a situação, vamos supor, acabou a guerra no seu país, né? Apaziguou tudo direitinho, o governo chega e fala assim, ó, acabou lá a guerra no seu país, pode voltar para sua casa. Aí você tem que pegar e voltar. Ah, tá, teve uma inundação, uma atividade vulcânica, ó, resolveu o problema, seu país já consertou, acabou o vulcanismo, né? Reconstruíram as casas, já pode voltar para o seu país de origem. Aí o cara tem que voltar. O asilo é isso, é uma espécie de permissão temporária para as pessoas voltarem para o seu país de origem. Esse é o caso das migrações forçadas, né? E aí, o que acontece ali, né? E agora tem também as migrações espontâneas, que é o que também acontece bastante. Esse aqui, no caso, normalmente, o que acontece com as migrações espontâneas? Geralmente ela está relacionada, na maioria dos casos, com problemas financeiros no seu país de origem, né? As chamadas crises financeiras. Por quê? Né? Só um minutinho. Então, continuando, né? Das migrações espontâneas, né? Você tem aquelas faturas que eu falei, mas porém, o que mais chama atenção são o quê? São as chamadas crises financeiras, principalmente porque, né? Olha aqui, ó, principal fluxo, né? Aqui é de financeiro, não é migrantes, tá, gente? O principal fluxo de imigrantes que acontece, principalmente é o que? Né? São de países desenvolvidos para países subdesenvolvidos, né? Só um minutinho, eu corrigir aqui dele, porque aquele erro está muito estranho. Aí agora que chega... Opa! Pois é, agora corrigiu, né? O principal fluxo de imigrantes ele ocorre principalmente porque, né, normalmente está relacionado o quê? De países subdesenvolvidos para países desenvolvidos. Né? O que acontece ali? O pessoal é o quê? Pessoas que saem de país mais pobre para países mais ricos. Né? Os principais destinos são de pessoas da América Latina, né, de africanos, de asiáticos, para principalmente o quê? Estados Unidos e Europa Ocidental. Né? Normalmente, por que isso acontece? Né? Geralmente eles vão meio que vislumbrados, meio que empolgados com aquela mídia que acontece de que a vida naquele país ela é extremamente fácil. Quantas vezes nós já ouvimos falar, né, que um faxineiro nos Estados Unidos ganha mais do que um engenheiro no Brasil? Mentira, tá? Só que muita gente acredita nisso e acha que simplesmente ir para os Estados Unidos a vida dele vai ser uma maravilha lá, que ele vai ter aquela vida de filme que os americanos têm. E não é bem assim que funciona, não. Né? Mas o que acontece? Eles vão com aquela ilusão, né, de que vai chegar lá, que vai ter, né, vai conseguir um trabalho e tal, e vai ter, né, uma qualidade de vida melhor. A maior parte deles buscam que oportunidade de trabalho, de uma vida melhor, e normalmente a maior parte deles eles vão para trabalhar
com o objetivo de quê? De conseguir dinheiro para ajudar as famílias que ficam no seu país de origem, ou seja, aquelas pessoas que vão para lá, ganham dinheiro e mantém uma família, né, no seu país de origem e manda dinheiro para eles, né? Os caras vai lá e tal, tá com muita dificuldade aqui e tal de conseguir emprego, vai para o Japão, vai para a França, vai para os Estados Unidos, consegue um emprego lá, né? O cara vive lá com a maior economia possível para sobrar um dinheiro para ele mandar para os familiares aqui, né? Normalmente depois que a coisa se estabiliza lá, é comum eles mandar, né, buscar as suas famílias, né? Essa que é a características ali, né, desses tipos de migrações por crises financeiras. Normalmente, o que a maior parte dos casos, né, esses países desenvolvidos, eles realmente conseguem oferecer, não é aquela vida de sonhos, né, mas geralmente é uma vida um pouquinho melhor, tá? Olha aqui, ó, né? Geralmente é uma vida um pouquinho melhor, porque ganha mais, um pouco mais, o custo de vida é menor, as coisas são mais baratas, né? Além, é claro, né, da qualidade de vida básica nesses países mais desenvolvidos, costuma ser um pouco melhor, saúde pública, saneamento básico, segurança. Então, o que acontece? As pessoas, né, acabam vivendo melhor nesses países, e realmente, nesse caso, está correto, elas vivem melhor, né? E aí muita gente vai para lá. Aqui nessa imagem aqui, ó, né? Isso aqui basicamente aconteceu muito na década de 80 e 70, era o que? Né? Essas duas imagens aqui, essa, né? E também essa daqui, ó. Né? Ah lá, o American Way of Life, né? Que era quando os Estados Unidos adoravam divulgar para o mundo como que a vida lá era boa, né? E o que acontecia ali, né? Divulgando, nos Estados Unidos as famílias trabalham, ganham bem, vai ter uma família feliz, uma casa boa, um barco, não sei o que, né? E por aí vai fazer as propagandas, né? Essa da Coca-Cola, né? E por aí vai, ou seja, mostrando o estilo de vida americano, o famoso sonho americano, né? Que é muito bom e tudo mais, tem chance de conseguir, mas é claro que não é tão simples assim, né? Essa aqui, olha só, já é a fila, né? Isso aqui também nos Estados Unidos, né? Já é a fila o quê? De pessoas que passam bastante dificuldade, fila de desempregado, fila de ajuda humanitária, né? Então, a coisa lá não é tão simples assim, mas mesmo assim vai muita gente para lá. E os imigrantes, normalmente, eles se deparam que eles não vão conseguir isso aqui facilmente. Geralmente, eles se deparam, né? Eles não vão conseguir, né, isso daqui facilmente. Geralmente, eles se deparam, a realidade do imigrante é essa daqui, né? Que é de grande dificuldade também, né? Não tem essa vida de sonho assim não, né? Então, vamos continuando aqui, né? Então, vamos lá. Então, mesmo assim, vai muita gente para lá. Estados Unidos é o país que mais recebe imigrantes do mundo, né? Seguidos da União Europeia, depois Japão também recebe bastante imigrante. É pessoal que vai para trabalhar lá. O que acontece ali, né? População estimada, né, de brasileiros nos Estados Unidos, né? Basicamente, olha só, né? Nós temos aí aproximadamente 1,4 milhão de brasileiros, né? Isso aqui, se não me engano, só do ano de 2018. Tem muito mais do que isso aqui lá, né? Esse aqui são o que? São os legalizados. Tem os ilegais também que não entram nessa conta, né? Mas só para mostrar aqui, né? Aqui basicamente onde que é, né, concentrar as principais cidades onde tem brasileiros lá. Em Atlanta 100 mil, Boston 350 mil, né, Miami 250, Nova York 285 e por aí vai. São as regiões, né, dos Estados Unidos que mais concentram brasileiros lá. Eles gostam disso, né? Desse cara aqui, né, do brasileirinho chegando lá com a malinha para morar? Claro que não gostam, né? Nenhum país que recebe imigrante gosta do imigrante que vai para lá, né? Então, tanto que são problemas que vão acontecendo, né? São problemas que vão acontecendo e vai gerando reações entre as populações, né? Tá aqui estamos simbolizando, né, o muro que o Trump está construindo, né? Mas o muro vai ser na fronteira de Estados Unidos com o México, só que isso vai estender também, é claro, né? De maneira, claro que não é um muro, mas de maneira para os demais imigrantes de outros países também, né? Então vamos continuando aqui. A consequência dos imigrantes é o que? As chamadas, né, da movimentação migratória de países pobres para países ricos. Você tem o que? Hoje nós temos as chamadas fronteiras vigiadas. O que é isso? Né? Com a ascensão aí dos fluxos migratórios, né, aumentou,
né, o rigor para a entrada de imigrantes nos países mais visados do mundo. Está cada vez mais difícil você conseguir ir para esses países para morar lá, né? Exatamente porque se fosse fácil, todo mundo ia, né? Ia ser extremamente fácil para você ir, né? E aí o que acontece? As pessoas sempre estão tentando ir e os países têm dificuldade, colocando, né, mais dificuldade cada vez mais, né? Aqui você tem a fronteira do México com os Estados Unidos e o famoso muro que está dividindo os dois países que o Trump está almejando construir ali, né? Então o que acontece? Para quê? Para dificultar a entrada. Por que é tão famoso? Porque o México é o país que faz fronteira com os Estados Unidos. E o México é um país pobre, os Estados Unidos é um país rico. Por exemplo, não vai ter muro com o Canadá. Estados Unidos faz fronteira com o Canadá também. Por que não vai ter muro lá? Porque Canadá e Estados Unidos são os dois países são ricos. Então não tem tanto problema assim. Agora, né, evitar que vai pessoas de países pobres para lá, que é isso que eles querem, né? Aqui são que imigrantes, deixa eu falando ali. Aqui é outra situação de imigração muito intensa, que é lá no Estreito de Gibraltar. Onde que é isso? Na divisa ali, pertinho do Mar Mediterrâneo, né, entre a África e a Europa, né? E eles vão o quê? Tentando atravessar pelo Mar Mediterrâneo, do jeito que dá, né? Olha só, tanto de gente num barquinho simples como esse aqui, ó, para tentar entrar na Europa pela Espanha. E é claro que eles estão vigiando, né? Radares, marinha, tudo vigiando para não permitir a entrada desse tanto de imigrante, né, na Europa, né? E aí você tem outra característica, né? A outra consequência do excesso de imigrantes no mundo, que é o crescimento dos sentimentos de nacionalismo e xenofobia. O que é isso, né? É o que? O excesso de imigrantes vai juntando ali, aumentando os chamados sentimentos nacionalistas. O que é isso, né? Imigrante, como eu tinha falado, gente, ele não é bem-vindo nesses países desenvolvidos. Principalmente por quê? Porque geralmente o imigrante ele está relacionado com que vai para trabalhar, e quando ele vai para trabalhar, ele aceita trabalhar com uma redução salarial, né? E com isso ele acaba que ele toma o emprego de quem mora naquele país, né? O empregador vai lá, você tem lá um francês que vai trabalhar por 1.000 euros, né, por mês, e você tem um haitiano, um nigeriano que aceita trabalhar por 300 euros por mês. É claro que ele vai contratar o nigeriano e o francês fica desempregado. Isso vai gerando, né, uma revolta na população. Resultado, né, começa a crescer, né, o sentimento de nacionalismo, anti-imigrante e, é claro, de xenofobia. Né, que é a xenofobia? É o sentimento de ódio, de raiva em relação aos imigrantes. Né? E aí por quê? Né? É por causa desses fatores, né? Você tem ali, ó, o desemprego, né? Que o imigrante ele acaba pegando o emprego, né? Da população local. Você tem o que? Ele consome recursos públicos, né? Vagas em escolas, hospitais, moradia, saneamento básico, né? Que antes era só da população local, aí tem que gastar com os imigrantes, né? E aí acabam sofrendo uma redução desses gastos públicos, né? Você tem a violência, né? Muita gente vai para lá, não consegue emprego, começa a assaltar, a roubar, né? E isso gera muitos problemas, né? E é a questão da identidade nacional, né? Que acontece, né? O orgulho nacional de uma população começa a ter tanto imigrante, né? Que a influência cultural começa a ficar muito intensa e aí o pessoal começa a aumentar cada vez mais, a raiva que eles têm de imigrante, que é a xenofobia. Belezinha? Então, gente, fica por hoje. Próxima aula a gente continua, belezinha? Ok, até mais.